Apocalipse capítulo 13, versículo 6, o ponto 1. O anticristo blasfemará contra Deus. Bom, então em toda essa estratégia do anticristo para implantar uma nova religião na terra, em que ele estará adorando diretamente a Abaddon, estará adorando diretamente o dragão. O versículo 6 de Apocalipse 13 diz: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam na terra. Bom, é importante esse ponto nós sempre lembrarmos o que significa blasfêmia, né? Para nós podermos entender o que o anticristo vai fazer. Blasfêmia, o texto que Jesus classificou a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra Deus, foi bem claro. Jesus Cristo disse que ele estava fazendo obras, operando milagres pelo poder do Espírito Santo, e os escribas e fariseus estavam dizendo que ele fazia aquilo pelo poder dos demônios. Então a blasfêmia contra Deus é atribuir uma obra de Deus aos demônios, ou atribuir uma obra dos demônios a Deus. E isso ocorre na história com a Igreja Católica. Tudo que ela fez pervertendo as nações, isso é contado na história como sendo uma obra do cristianismo, ou seja, sendo uma obra de Deus. Então, uma das coisas que o anticristo vai fazer é mostrar, olhe para a história da igreja cristã, ele vai chamar assim, olhando para a história da Igreja Católica, né? Essa instituição cristã, ela sempre esteve do lado dos ricos, ela sempre esteve prejudicando a humanidade. Então, ele vai dizer que essa instituição, né, que no entender das pessoas sendo enganadas representa de fato o cristianismo, ela é a prova de que realmente a religião de Deus, a religião da Bíblia, a religião cristã, tem que ser exterminada da terra. E claro, a religião de Deus, eles vão falar também da religião monoteísta, que é a religião judaica. Então, a última perseguição a essa semente da mulher, que nesse caso aqui, nessa parte da grande tribulação, são os israelitas, é uma perseguição ao monoteísmo. Então o anticristo diz, olha, o único povo que não está aliado com ele, né? O único povo que ainda mantém uma crença no Deus da Bíblia são os judeus. Nós temos que acabar com esse povo aqui na terra. Essa é a proposta do anticristo. Para isso, ele blasfemará contra o Deus da Bíblia. O comentário diz: a besta abre a sua boca, representa o anticristo falando. Daniel viu essa besta recebendo o líder dos últimos dias. Veja, Daniel capítulo 7, versículo 8. Vamos lembrar que Daniel capítulo 7, ele teve a visão das 4 bestas, e a 4ª besta é o Império Romano. Está escrito assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Bom, Daniel, ele teve uma visão dessa besta nos últimos dias, no momento da manifestação do anticristo. Então essa besta, ela estará liderada por 10 homens, ok? E o anticristo se manifesta, ou seja, ficariam então 11 pontas, 11 homens, 11 líderes, só que 3 caem, ou seja, ficarão 8 líderes. Isso é importante porque nós temos no mundo hoje propostas de união de 10 países para formar o que eles chamam de uma força de paz. Quem está por trás disso? Um homem chamado Emmanuel Macron, que é um dos possíveis anticristo, né? Até porque esse homem, ele se formou dentro da Igreja Católica, naquele grupo satanista da Igreja Católica chamado Jesuítas. Eu postei um livro aí no grupo para vocês, um livro intitulado Reféns do Diabo, que é um ex-jesuíta, que ele trabalhou dentro da Igreja Católica, ele foi um jesuíta por 10 anos, e depois ele viu que aquilo estava tudo errado, ele saiu e escreveu esse livro. Tá bom? Bom, o comentário prossegue.
Daniel vê o anticristo se manifestando e 3 líderes mundiais caindo. Então, como eu disse, Emmanuel Macron ele já organizou 9 países que fazem parte dessa força de paz e já propôs o 10º a entrar, que é a Itália. A Itália já disse que vai entrar, vai fazer parte dessa força de paz e vão se formar esses 10 poderes. É uma das possibilidades de interpretação dessas 10 pontas, desses 10 líderes que Daniel vê liderando essa besta nos últimos dias. Daniel vê o fim da grande tribulação. Não, desculpa, faltou uma parte aqui, né? Daniel vê o anticristo se manifestando e 3 líderes mundiais caindo. Líderes mundiais estão simbolizados nestas pontas. O anticristo se manifesta como uma ponta pequena, um líder pequeno, mas ele cresce e derruba 3 outros líderes, né? Como eu falei para vocês, ficando então 8 líderes no mundo. Então é importante nós olharmos esses 10 poderes, esses 10 líderes que estão sendo propostos aí por Emmanuel Macron. É uma possibilidade para nós estudarmos, porque o anticristo se manifestaria, só que derrubaria 3 deles. O comentário prossegue. Daniel vê o fim da grande tribulação quando a 4ª besta, que é a besta que sobe do mar, é morta, e descreve as palavras do seu líder como grandes palavras, ou seja, o anticristo, né, as palavras dele, ele fala coisas grandiosas, né, contra Deus. Daniel 7,11 diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, ele está vendo também o fim da grande tribulação. Daniel e Apocalipse são livros assim que nós temos que ler juntos, porque Daniel ele vai tendo revelações sobre essas bestas e sobre essa besta final, que é a besta que sobe do mar, que vai ser esse poder final que vai atuar como um auxiliar de Satanás para perseguir o restante da semente da mulher. O comentário prossegue. Considerando que esta revelação de Apocalipse 13:6 é uma referência à metade da grande tribulação, é possível que o anticristo se torne líder do poder político, que é a besta que sobe do mar, na metade da grande tribulação. Ou seja, até esse momento, ele terá oposição de alguns países. Alguns países não estarão concordando com ele. Eu sempre falo o seguinte: você colocar hipótese não é pecado. E também você não vai errar, porque você está colocando possibilidades. Então, possibilidades, eu já falei, pode ser o Emmanuel Macron, eu não acredito, mas alguns acham que seja o Papa. Uma figura que eu acho que ela ainda pode até voltar, e esse indivíduo pode ser realmente o anticristo, é o Donald Trump. A forma como os israelitas estavam tratando esse homem, né, propondo a ele que ele fosse o Ciro desses dias, dando ordem para construir o templo. E nós sabemos que Ciro foi chamado de Messias. Deus diz: o meu ungido. Em hebraico está o meu Messias. Então eles podem vir a chamar esse homem de Messias se esse homem voltar ao poder. Então é praticamente certo que o anticristo surge nos Estados Unidos. E com essa crise que está agora nos Estados Unidos, porque o que aconteceu com a retirada dos soldados americanos lá do Afeganistão mostrou uma grande incompetência desse presidente. Ele tinha que ter feito algo de forma mais ordeira, porque agora os americanos estão morrendo com atentado terrorista lá no Afeganistão. E agora ele não pode sair, ele tem que botar soldados lá de novo. E pior, ele treinou afegãos, e esses afegãos agora eles estão todos do lado dos terroristas. E esses afegãos têm armas, helicópteros, sabem usar essas armas. Ou seja, os Estados Unidos criou mais um monstro. Assim como eles, em outro momento, em que a Rússia estava apoiando lá o Iraque, os Estados Unidos apoiou o Irã, criou um monstro. Então os Estados Unidos estão criando um monstro. Se os Estados Unidos é a besta que sobe do mar, ou o líder
dessa besta, essa besta ela está trabalhando, criando monstros. Acabou de criar mais um. Porque o Afeganistão agora tem lá pessoas treinadas nas armas americanas, nos helicópteros. O Afeganistão tem helicóptero que o Brasil, por exemplo, não tem. Que só os Estados Unidos tinha, e os Estados Unidos se comprometeu a deixar com aquela força de paz de afegãos, que eles eram todos terroristas e estavam sendo treinados pelos Estados Unidos. Eu acredito até que fingindo, né? Que não dá para imaginar que os Estados Unidos estivessem falando, ó, vou treinar terrorista aqui para eles arrebentarem com o mundo. Eu não consigo acreditar nessa possibilidade. Provavelmente não. Ele estava realmente acreditando que estava criando uma força de paz, mas na verdade estava criando um monstro. E lá no Afeganistão agora tem dois monstros, né? O Talibã, que já é um grupo terrorista radical, e tem um outro grupo lá que é adversário do Talibã, que é um grupo terrorista ultra radical, que é o Estado Islâmico. Que lá tem um Estado Islâmico que sobreviveu a essa guerra aí que o mundo fez ao Estado Islâmico. Ou seja, os Estados Unidos criou um monstro. O comentário prossegue. As grandes palavras do anticristo refletem palavras contra Deus, contra o tabernáculo ou contra o templo e contra os que habitam no céu. Foi isso que João viu, essas palavras dele, né? Ele blasfemava, veja de novo, Apocalipse 13:6. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, ou seja, do seu templo, porque ele já foi rejeitado, ele tentou assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, foi rejeitado, então ele fala contra o templo também, e falando dos que habitam no céu. Provavelmente falando dos que habitam no céu, ele está falando contra quem? Contra os anjos e talvez até contra a igreja que foi tirada da terra, a igreja que já foi arrebatada, aqueles que já foram levados por Deus. Então o anticristo está realmente colocando Deus como um injusto, levando apenas alguns. Deus não leva aqueles que escolhem o caminho mau. Ou seja, o anticristo, pelo que nós entendemos, ele vai defender que Deus tinha que levar todos para o céu. Isso, de alguma maneira, está sendo defendido. Esse Papa Francisco, que ele também é um jesuíta. Vamos lembrar que esse jesuíta que escreveu esse livro, Reféns do Diabo, esse jesuíta, ele diz que entre os jesuítas existe realmente culto satânico. É um espiritismo, um satanismo dentro do catolicismo. E esse Papa Francisco, ele é o primeiro jesuíta que chega ao papado. No momento histórico profético que nós estamos vivendo, chega um jesuíta que é apontado, sempre foi apontado aí até por católicos, ex-católicos, como satanistas. Isso é muito significativo. E esse Papa, ele já tem dito que os ateus vão para o céu, né, que os pecadores, os homossexuais vão para o céu, que Deus está recebendo todos. Ele está dizendo isso. Ele falou claramente, tem entrevista ele dizendo que os ateus também vão para o céu. Ou seja, não existe mais critério. O homem que não crê em Deus, ele também é levado para o céu. O comentário prossegue. As palavras contra Deus representam os ataques que o espírito do anticristo já faz contra Deus e a sua lei escrita, que chamamos de Bíblia Sagrada. Blasfemar contra Deus significa atribuir a Deus as obras dos demônios. Durante a grande tribulação, o anticristo atribuirá todos os males de que a humanidade sofrerá à pessoa de Deus. Tudo será atribuído à pessoa de Deus. As enfermidades, as catástrofes e as guerras serão usadas para blasfemar contra Deus, quando na verdade todos esses males são resultados dos pecados dos homens. Olha, vamos colocar uma hipótese aqui. Esse coronavírus, agora já existem evidências, existem cientistas no mundo falando que realmente a China trabalhou esse vírus aí por anos em laboratório, porque já havia trabalho, já estavam sendo feitas vacinas contra o coronavírus, tanto que esse é o Covid-19. A China teria trabalhado ele em laboratório.
vamos dizer, vamos supor aqui, tomara que não, mas que esse coronavírus, ele continue se multiplicando, e cada mudança, cada mutação dele, ele vai se tornando pior, porque alguns cientistas já definiram ele como mestre das mutações. Agora já tem nos Estados Unidos a iota, né? São várias letras gregas que eles estão colocando. Aqui no Rio de Janeiro, ele é o epicentro da Delta, mas já tem nos Estados Unidos a iota, que é mais letal e mais transmissível que a Delta. Onde nós vamos parar? Esse coronavírus, ele pode ser um indicador aí de um princípio de dores. Esse vírus pode sofrer mutações realmente de que as vacinas não vão dar conta. Eles estão dizendo agora que as vacinas, elas protegem o homem por 6 meses. Ou seja, antes estava dizendo que de ano em ano nós teríamos que tomar vacina. Hoje eu tomei a 2ª dose da AstraZeneca, mas teoricamente a AstraZeneca protege por 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, nós teríamos que tomar vacina. E essa vacina para esse coronavírus, eles estão dizendo que protege contra a Delta também. Mas será que vai proteger contra a iota e outras que estão vindo? Então, às vezes, coisas que os homens estão errando, o anticristo vai atribuir tudo a Deus. A história dos males, das matanças da Igreja Católica, das igrejas reformadas, eles vão atribuir tudo a Deus. Teve um jornalista aqui da Folha de São Paulo que ele comparou os cristãos ao Talibã e disse: nos últimos 500 anos não mudou nada, porque Lutero também continuou matando. Eles não veem que não existe, que a Igreja Católica não era a única igreja. Ela era uma perversão da igreja. Eles não aceitam, eles não veem que existia uma igreja fora da Igreja Católica, fora das igrejas reformadas, que não matava, que na verdade era perseguida e morta, tanto por católicos quanto por reformados. E ele, no seu texto, ele falou, né, nos últimos 500 anos não mudou nada, porque todos os reformados também matavam. E ele ainda usou a expressão dizendo: esse lema, Deus acima de tudo, é muito perigoso. Deus acima de todos, né? O comentário prossegue. O anticristo também blasfemará contra o tabernáculo de Deus, ou seja, blasfemará contra o templo de Deus. Como característica da blasfêmia, falará que aquele templo é obra dos demônios e não de Deus. Fará isso por ter sido rejeitado como Messias de Israel e ter a sua aliança rompida. O templo que era desejado por ele se tornará alvo da sua ira e blasfêmia. O anticristo também blasfemará contra os que habitam no céu. O seu discurso tem como objetivo induzir a humanidade a revoltar-se contra Deus, contra os anjos e contra os salvos arrebatados. O Apocalipse, por diversas vezes, evidencia um combate direto do anticristo a Deus. Nos dias atuais, a humanidade demonstra certo temor e respeito a Deus. Esse temor e respeito estão diminuindo. Conforme o tempo passa, diminui e durante a grande tribulação alcançará o seu ápice, ou seja, o desrespeito vai realmente desaparecer. Porque hoje, quando eu vejo grupos como esse Porta dos Fundos aí, que faz um programa em que Jesus Cristo e os apóstolos são alcoólatras, são homossexuais, por que alguém faz uma mensagem dessa se na história não tem nada ligando Jesus e os apóstolos ao alcoolismo, ao homossexualismo? Vocês vejam aquela revista Charlie Hebdo, aquilo ali é o puro exemplo da falta de respeito a todas as religiões e também ao cristianismo. Eles fizeram uma charge que eles colocavam o profeta Muhammad, profeta do islamismo, né? Vamos dizer, eu não sou islâmico, mas eu tenho que respeitar a religião deles. No meu ponto de vista de interpretação da Bíblia, eles estão errados na interpretação do livro deles, na interpretação de quem é profeta de Deus aqui na Terra. Mas por que você vai fazer uma charge do profeta Muhammad como um ator pornô, em que ele aparecia, vamos dizer, nu
mostrando as nádegas e perguntando para a câmera o que vocês acham das minhas nádegas. Uma coisa assim impensável. Então aqueles terroristas acabaram indo lá e matando aquelas pessoas, né? Eles agrediram os islâmicos com desenhos e os islâmicos agrediram eles com bala. Um abismo chama outro abismo. E não era só o islamismo, não. O catolicismo também. Quando o Papa Bento XVI renunciou, eles fizeram uma charge, o Papa Bento XVI se esfregando em um soldado, daqueles soldados que ficam lá guardando o Vaticano e dizendo, enfim, livres. Por que alguém pensa numa coisa dessa? E fizeram uma charge que ela me deixou assim, me sentindo mal por dias. Fizeram uma charge em que a Trindade, refletia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos como homossexuais e fazendo sexo entre eles, uma coisa que eu tenho até dificuldade de falar. Então os cristãos não vão lá matar eles, mas os islâmicos foram. Então esse tipo de agressão durante a grande tribulação, isso vai se tornar normal. Eu não sei se por ignorância, né, ou apoiando totalmente as charges daquela revista Charlie Hebdo. Muitas pessoas, até cristãos no Brasil, colocaram eu sou o Charlie Hebdo no seu Facebook, como que apoiando eles. Eu não apoio o que os terroristas islâmicos fizeram, mas também eu não apoio aquela revista. O comentário prossegue. Nos dias atuais, já encontramos jornalistas que comparam o cristianismo ao Talibã. Tudo porque olham para as obras da Igreja Católica e das igrejas reformadas, que eram todas ligadas ao Estado político, né? E perseguiam e matavam cristãos que não aceitavam o batismo infantil, matavam judeus, islâmicos e até bruxas e pagãos em geral. Então, ele usa isso para comparar o cristianismo ao Talibã. Veja, eu peguei aí um artigo que saiu na revista Guia-me, intitulado Colunista da Folha compara cristãos a terroristas e diz que Deus acima de tudo é perigoso. Olha o que ele vai falar. Hélio, no nome complicado aqui, né, apontou cristãos como intolerantes religiosos em seu artigo para a Folha de São Paulo. No último domingo, dia 3, a Folha de São Paulo publicou em seu site um artigo de opinião no qual o colunista Hélio faz duras críticas ao governo Bolsonaro e chama os eleitores do presidente, mais de 65 milhões de brasileiros, incluindo boa parte de cristãos, de masoquistas e historicamente analfabetos. O colunista começou o seu artigo intitulado Trevas Cristãs. Olha só o problema que está surgindo no nosso meio por causa, às vezes, da posição política de algumas igrejas, né? Criticando a parte do lema do governo de Bolsonaro que diz Deus acima de todos. Aí palavras dele agora, o Deus acima de todos que integrou o lema da campanha de Jair Bolsonaro e ainda o acompanha em muitas de suas declarações, deveria provocar calafrios em todas as pessoas historicamente alfabetizadas, diz o jornalista. Ele continuou afirmando que os professores de história, todos eles esquerdistas, falharam em alertar seus alunos sobre os crimes cometidos em nome de Deus. E por que eles chamam esses crimes cometidos em nome de Deus? Por causa dos crimes da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, nós sabemos que ela é a maior assassina da história da humanidade. Adolf Hitler é pintinho perto dela. Ela, junto com os reformados, mataram por cerca de 1.500 anos. O comentário prossegue, citando como exemplo que o cristianismo cresceu na Europa, destruindo obras clássicas que não haviam sido escritas para cristãos. Ou seja, tudo isso aí é trabalho da Igreja Católica. Os verdadeiros cristãos que não aceitavam o batismo infantil estavam escondidos porque era crime rejeitar o batismo infantil. Por fim, ele revela certa preocupação
sugerindo que o cristianismo dos anos 300, 400 e 500, né, dos últimos 500 anos, não teria mudado e seria semelhante a grupos terroristas da atualidade, como o Talibã e o Estado Islâmico. A intolerância que religiosos radicais mostram para com outros credos, os assassinatos praticados com requintes de crueldade e a insana certeza de estar obedecendo a comandos de um ente supremo infalível, revelam quão perigoso é pôr Deus acima de tudo. Olha o que o jornalista falou, ou seja, ele colocou todo o histórico da Igreja Católica e das igrejas reformadas como histórico do cristianismo. E isso eu sempre falo, não é querer perseguir a Igreja Católica, não é querer perseguir as igrejas reformadas, mas tanto em termos de doutrina como de história, de atitudes, né, eles não representam o cristianismo. Então, por isso que as igrejas cristãs têm que tomar cuidado com a ligação com essas denominações, com esses segmentos que se apresentam como sendo cristãos. Não são cristãos, nem doutrinariamente falando, nem as suas atitudes eram de cristãos. Nós temos aí muitas histórias deles torturando e matando cristãos só por não aceitar o batismo infantil. E o fato de Lutero defender a morte das bruxas, defender a morte de judeus, faz com que as pessoas olhem o cristianismo ou é a igreja católica ou são igrejas reformadas. Por isso ele diz, não mudou nada nos últimos 500 anos. E claro que tem uma mentira ainda por trás disso, porque hoje nem igreja católica, nem igrejas reformadas, desde a Revolução Francesa, desde a independência dos Estados Unidos, eles não matam mais ninguém, porque o Estado não quis mais estar ligado às igrejas católica e reformada. Hoje só a Inglaterra que está ligada à igreja anglicana, né? Mas mesmo assim eles também não matam. Matavam, porque o próprio rei James mandou matar anabatistas, né? Aqueles que não aceitavam o batismo infantil. O comentário prossegue. O nome de Deus está sendo blasfemado pelas obras da Babilônia apocalíptica. Eles não conseguem separar a igreja cristã de igreja católica. Na publicação deste artigo, muitos leitores se posicionaram contra o jornalista, demonstrando certo temor e respeito à divindade. Mas durante a grande tribulação, o anticristo pronunciará palavras mais ofensivas e a humanidade acreditará e participará das blasfêmias. Ou seja, aqueles que hoje ainda respeitam de alguma maneira o cristianismo, durante a grande tribulação, eles vão perder totalmente o respeito. Aqueles que ainda respeitam a Bíblia, que ainda respeitam a Deus, eles vão, durante a grande tribulação, perder totalmente esse respeito.